A mensagem secreta do extraordinário profeta francês Michel de Nostradamus. Em 1555, a primeira edição das Centúrias de Nostradamus foi autorizada pelo procurador do rei quando a censura inquisitorial era inflexível. O profeta só conseguiu publicá-la porque tinha amigos poderosos na corte que o protegiam e também, principalmente, porque deixou-a escrita de forma hermética e fora de sua ordem cronológica, obscurecendo seu entendimento. Porém, deixou propositalmente algumas profecias de fácil compreensão, que lhe renderam grande fama, como o verso 35 de sua primeira centúria. O jovem leão triunfará sobre o mais velho, no campo de combate, em excêntrico duelo. Estourará os olhos dentro da gaiola dourada. Duas categorias de ferimento em uma ação. Depois, sofrer morte cruel. Em 1559, cumpriu-se essa profecia. No choque do forte encontro entre os dois cavaleiros, a lança do oponente do rei quebrou-se e, inesperadamente, um pedaço dela penetrou-lhe a cabeça através das grades de seu capacete dourado, bem próximo ao olho esquerdo, cegando-o e atingindo-lhe o cérebro. 2 ferimentos ocasionados por um só golpe, resultando na morte do rei após 10 dias de grande agonia. Apesar do choque com o sofrimento e morte de seu esposo, a rainha Catarina de Médici manteve a proteção que dedicava a Nostradamus. Ela era uma forte admiradora de suas qualificações como profeta. E, apesar da profecia que anunciava sua morte em um duelo, o próprio rei Henrique II já o havia transformado em favorito da corte e em seu conselheiro íntimo. Não podemos esquecer também que Nostradamus tornou-se um médico particular do rei e de sua família real. E, antes disso, já cuidava de quase toda a corte. Demonstrando extrema competência, ele foi o único médico de sua época a combater com sucesso a terrível peste negra, com métodos totalmente inovadores. E seu tratado de medicina tem algum valor científico até os dias de hoje. Devido às suas vastas qualificações e conhecimentos e às muitas outras predições suas que também se consumaram infalivelmente durante o período em que esteve vivo, Nostradamus obteve tal fama que havia comentários na época de que, se alguém importante fosse à França, certamente seria para vê-lo. Além disso, a infalibilidade de outras incríveis e mundialmente reconhecidas profecias posteriores a ele o tornou o mais famoso profeta de todos os tempos, o historiador do futuro, e fez de sua obra a mais lida na humanidade por mais de 4 séculos, mesmo sendo ininteligível em sua maior parte. Seus leitores buscavam desvendar os sedutores mistérios proféticos do maior entre os profetas. O que eles não sabiam era que, depois de ordenadas e contextualizadas historicamente, suas profecias passam a exprimir seu sentido de forma surpreendentemente clara.
Sua obra veio ao mundo num período de práticas obscuras. Novos continentes estavam sendo conquistados por meios extremamente violentos. Na Europa, a Inquisição perseguia e matava milhares de pessoas inocentes. Enquanto isso, as profecias de Nostradamus faziam denúncias perigosas que fatalmente as levariam à destruição, e ele seria perseguido e morto pela Inquisição. A perseguição iminente obrigou-o a escrever as profecias numa linguagem de significado oculto, que poderia propiciar vários sentidos quando lidas fora de sua ordem cronológica. O profeta escondeu com esse ardil uma importantíssima mensagem, que só seria entendida futuramente. De fato, a organização cronológica correta de suas profecias possibilitou finalmente a descoberta de seus grandes textos ocultos, que ficaram escondidos por séculos entre suas centúrias. Eu compus livros de profecias, contendo cada um 100 quadras proféticas, que por deliberação minha estão embaralhadas de modo obscuro, e foram essencialmente compostas no longo discurso dissolvido. O conjunto desses textos compõe um verdadeiro livro perdido de Nostradamus, procurado exaustivamente desde sua época, pois acreditava-se que ele decodificaria definitivamente todas as suas profecias. Esse livro existe e estava muito bem escondido dentro de seu vasto trabalho profético. Mostrando-se um notável historiador, Nostradamus lançou luz e profundidade aos grandes episódios de nossa história, desde o nosso passado até o nosso presente, além de revelar, de forma perturbadora, faces absolutamente inéditas do grandioso futuro da humanidade. Querendo guardar silêncio e renunciar a escrever por causa das injustiças dos tempos presentes e também em maior número as do futuro, resolvi embaralhar os escritos proféticos, porque os reinos, as seitas e as religiões farão mudanças tão opostas que, se eu chegar a relatar o que sucederá com esses reinos, seitas e religiões, que não confere ao imaginado por suas fantasias áureas, eles viriam a condenar o que acontecerá nos séculos futuros. E será reconhecido o que está escrito nas profecias, e ficará evidente o que falta acontecer. Nostradamus. Neste trabalho, temos o prazer de apresentar em primeira mão os dois textos inéditos mais importantes de Nostradamus. Primeiramente, veremos o texto O Grande Império do Aquilão, que nos mostra, desde fins do século XIX, um relato fiel e de grande profundidade dos mais importantes acontecimentos até os nossos tempos atuais. Todos os temas são abordados por ele com impressionante perfeição,
e numa linguagem surpreendentemente moderna. É apresentado em 18 partes de curta duração. Império do Aquilão é um nome simbólico, camuflado, utilizado por Nostradamus para se proteger de perseguições e morte quando se referia à história dos poderes de sua própria época, cuja mentalidade conquistadora e imperialista foi se transfigurando até o auge de seu domínio no século XXI. Miticamente, tal mentalidade toma a forma de uma grande besta, dominadora e devoradora, senhora das guerras em nome da paz e das grandes devastações da natureza em nome do progresso, dona de muitas faces, que normalmente acabam guerreando entre si. Veremos a narração desse período e de suas trágicas consequências nas palavras herméticas que o profeta utilizou, que são riquíssimas de significados, indo muito além dos que citamos. Depois veremos o seu extraordinário texto sobre o futuro, o coração e o motivo do seu trabalho, que anuncia e explica o fim desse grande e poderoso império, e importantíssimo para a compreensão do que iremos passar.